Sobre o uso do véu e o varão ter cabelo crescido. Colocarei aqui o relato de uma irmã cujo nome foi deliberadamente omitido por mim, com a finalidade de trazer mais iluminação sobre este assunto. Esta carta do nosso amado irmão, o apóstolo São Paulo, que escreveu para uma das igrejas que ficava na cidade de Corinto. Amados irmãos, nós temos de entender por que o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Por que ele está dizendo isso? Primeiramente a gente tem de compreender que na cidade de Corinto havia uma cultura, não só cidade de Corinto, mas em todo o povo judeu, havia uma cultura e essa cultura era a seguinte: a mulher casada deveria usar o véu, porque o véu representava sinal de autoridade do marido, representava sinal de submissão, sinal de autoridade que o marido tinha sobre a mulher, de que aquela mulher era uma mulher casada e que ela não estava disponível para se relacionar com nenhum outro homem, que ela era uma mulher submissa ao seu marido e que ela obedecia ao marido. Então era um sinal de autoridade. Essa era a questão do véu. Era uma cultura judaica e nós vamos entender por que é que ele fala sobre a mulher usar o véu, o porquê era indecente a mulher orar ou profetizar com a cabeça descoberta. Naquele tempo na cidade de Corinto, havia um índice muito grande de prostituição, e as prostitutas tinham o hábito de raspar a cabeça e também o hábito de cortar o cabelo bem curto. Então, como elas tinham esse hábito, o apóstolo Paulo, a fim de trazer mais ordem, decência para a igreja, ele propôs que as mulheres usassem o véu nas igrejas porque já era uma cultura judaica que as mulheres usassem o véu em público, que elas usassem o véu quando elas saíssem de casa, quando elas fossem comprar alguma coisa, então já era algo do costume delas. Porém, quando elas entravam dentro de casa ou dentro da igreja, elas tiravam o véu. Só que o apóstolo Paulo está dizendo que agora elas tinham de usar o véu dentro da igreja também, porque isso é um sinal de autoridade e submissão que elas tinham com seus maridos. Caros irmãos, a gente vai entender o seguinte: diante da sociedade, uma mulher que não estava usando véu era considerada como uma mulher imoral, uma mulher que estava disponível a relacionar-se com os outros homens, como as prostitutas, por exemplo. Então, diante da sociedade, daquela cultura que já existia dos judeus, era indecente uma mulher estar sem véu. É como para os dias de hoje o uso da aliança de casamento. Quando uma mulher que é casada e ela não quer usar sua aliança, todo homem que olhar para ela entenderá que ela não é uma mulher casada, que ela é solteira e está disponível para algum relacionamento. E quando a mulher está com a aliança de casada, entenderá que é uma mulher casada. E quando o homem ver a aliança no dedo dela, vai ter um pouco mais de respeito por entender que ela é uma mulher casada. E quando a mulher é casada e não quer usar aliança, entende-se que ela é uma mulher que não quer aliança porque ela quer algum tipo de moralidade, pelo fato de não querer mostrar que ela é uma mulher casada, que tem autoridade sobre ela, o marido. Só para os irmãos e irmãs compreenderem a questão do véu, é como se fosse simbolizando a aliança de casamento. No versículo 5, e toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se estivesse com a cabeça rapada. 1 Coríntios 11:5, KJ. Amados irmãos, nós vemos que no versículo 3 nesse mesmo capítulo, ele disse: entretanto, desejo que entendais que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem, o cabeça da esposa, e Deus, o cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11:3, KJ. Então, se Cristo é a cabeça do varão e o varão, a cabeça da mulher, entende-se que essa cabeça que o São Paulo está citando aqui é o varão, o próprio marido. Ele está dizendo que a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Ela não está desonrando a Deus. Ela está desonrando a sua própria cabeça, mas não é a sua própria cabeça fisicamente, é a sua própria cabeça com relação ao marido, porque o marido é a cabeça da mulher. Você entende agora o mistério nessa passagem? O homem é a cabeça da mulher, então se a mulher ora ou profetiza sem estar com o véu, ela está desonrando o marido. Por quê? Porque havia essa questão cultural do uso do véu. Então, meu amado, entendam que a mulher não estaria desonrando a Deus, mas o seu próprio marido, porque ele é a cabeça da mulher. No versículo 9, diz assim: além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. 1 Coríntios 9:10, KJ. Como vemos escrito no versículo 10, portanto, mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. O que é esse sinal de autoridade? É o que foi escrito: o sinal de autoridade é o véu, que era o sinal de que ela era uma mulher casada, o sinal que um homem exercia autoridade sobre ela, que ele era a cabeça dela e que ela devia obediência e submissão a ele. Então é por isso que veio essa questão do véu.
Por isso que o apóstolo Paulo queria trazer para dentro da igreja através dessa epístola, o uso do véu, porque já era uma cultura judaica, para nós entendermos, porque o apóstolo Paulo falou isso. Porque ele queria trazer uma ordem para dentro da igreja, porque fora da igreja, estava uma bagunça, estava uma desordem total, estava uma banalização total com relação ao uso do véu e as mulheres usavam o véu lá fora e muitas vezes não queriam usar dentro da igreja, não queriam usar dentro de casa. Então ele estava trazendo agora essa cultura para que fosse aplicada dentro da igreja. Mas também no versículo 13 e 14, julgai entre vós mesmos, é apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta. Não vos ensina a própria natureza que, se o homem tiver cabelos compridos, isso lhe é motivo de desonra. 1 Coríntios 11 e 13 a 14, KJA. Veja que o São Paulo faz uma interrogação aqui, não é uma afirmativa, não é afirmação que ele está fazendo. Ele não está afirmando isso e dizendo que é decente que a mulher ore a Deus descoberta. Ele está fazendo uma pergunta. Só que ele entra com a resposta nessa mesma passagem. Ele mesmo faz o questionamento e ele mesmo responde. E olha a resposta que ele mesmo dá para a sua própria pergunta. A resposta que ele dá está no versículo 15 que diz: e que se a mulher, entretanto, tiver cabelos compridos, isso é para ela uma glória. Pois os cabelos compridos lhe foram outorgados como se fosse um manto. 1 Coríntios 11:15, KJA. Então, se você tivesse o cabelo curto, ou a cabeça raspada, naquela época era considerada a mulher que cortava o seu cabelo de prostituta, porque isso era um hábito entre as prostitutas. Isso era indecente. Então, para as servas de Deus, orar a Deus com o seu cabelo cortado de qualquer maneira, seja nas pontas, nas raízes, em qualquer sítio, é considerado desonra para Deus, e é pecado, porque isso é uma desonra para Deus. Porque nesse caso, o seu cabelo foi dado em lugar de véu, está escrito. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se estivesse com a cabeça rapada. Assim, se a mulher não cobre a cabeça, então deveria cortar também o cabelo. Se, no entanto, é vergonhoso para a mulher cortar o cabelo ou raspar a cabeça, então ela deve cobrir a cabeça. 1 Coríntios 11, 5 a 6, KJA. A mulher não pode cortar seu cabelo, porque desonraria sua cabeça. O cabelo nos dias atuais é o véu para as mulheres, mas o véu em si, ele era uma cultura judaica. Então hoje nós nos dias atuais, as mulheres não são obrigadas a usar o véu, porque o véu foi dado ao povo daquela época, daquela cidade, daquela cultura. Algum tempo atrás, uma irmã questionou a mim sobre isso e eu orei a Deus. Eu passei 3 dias de jejum, para Deus me responder, porque eu queria a revelação do Espírito Santo, porque a revelação segundo a palavra de Deus eu já sabia que não era necessário, não precisava usar o véu, que o cabelo foi dado em lugar de véu, ver 1 Coríntios 11:15, mas eu queria uma revelação de Deus, e eu tive uma revelação. No terceiro dia, quando eu terminei de entregar o jejum, o Senhor se revelou a mim e nessa revelação eu perguntava a ele a questão do véu, e ele me fez uma pergunta. Ele perguntou: aquele mandamento serva, foi dado para eles ou para vocês? E eu disse para eles. Ele deu uma afirmativa dizendo: então foi para eles. Não foi dado a nós, nós somos gentios, nós não somos judeus. Quem usa o véu peca. De modo algum. Tem igrejas que usam o véu. Se você sente-se bem em usar o véu, use. Você não está pecando fazendo isso, mas também você não deve julgar as irmãs que não usam o véu, porque se a palavra de Deus está dizendo que o cabelo foi dado em lugar de véu, se você usa o véu, você não peca, não é obrigatório o uso do véu, e se você usa ou não usa, também não peca. Por quê? Porque foi um mandamento, uma tradição, uma cultura judaica para a igreja de Coríntio. Portanto, se a mulher não pode ter cabelo cortado porque é desonra ao marido, então o homem também não pode ter cabelo crescido, como está escrito: não vos ensina a própria natureza que, se o homem tiver cabelos compridos, isso lhe é motivo de desonra. 1 Coríntios 11:14, KJA, porque tendo o homem cabelo crescido estará desonrando a Cristo. A Escritura Sagrada ensina, entretanto, desejo que entendais que Cristo é o cabeça de todo homem, o cabeça da esposa, e Deus, o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. O homem, contudo, não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. 1 Coríntios 11, 3 a 4 e 7, KJA. Sobre o uso do cabelo postiço e cortês de cabelo. Meus amados, como mostrado acima,
Para as mulheres, o cabelo não pode ser cortado nem tampouco alterado o seu estilo natural. A palavra de Deus proíbe tais coisas e quem o faz comete pecado por desobedecer a palavra de Deus. O São Pedro escreveu: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos. 1 Pedro 3:3. ARC. Ver também, portanto, o que vos torna belas e admiráveis não devem ser os enfeites exteriores, como as tranças do cabelo. 1 Pedro 3:3. KJ. Caro leitor, o termo usado neste versículo frisado analisando no dicionário português quer dizer também ondular, tornar crespo com ferro quente, dar forma de anel entre outras, e vemos que essa prática altera a forma natural do cabelo, e se a Escritura Sagrada proíbe esta atitude, quem o faz está cometendo pecado contra Deus. Muitas mulheres usam meios e formas para cuidar do cabelo, e com isso acabam mudando a forma natural. Se o Criador deu-te cabelo ondulado, não o torne liso. Se deu crespo, não o torne cacheado. Foi o Criador quem deu a cada um de nós um estilo de cabelo: cabelo liso, cabelo ondulado, cabelo cacheado e cabelo crespo. E mudar o estilo é alterar a forma natural, e alterar qualquer coisa que Deus fez simplesmente por moda, estilo, ou vaidade. Tal atitude é pecado. A passagem acima deixa claro que qualquer outra alteração na natureza do cabelo é pecado. Hoje temos muitos meios para um cabelo ondulado passar por transformação e tornar-se liso, entre muitos outros. O ato de alterar a forma natural do seu cabelo é obra da carne, e os que as praticam não herdarão o reino de Deus. A própria Escritura Sagrada é que ensina as mulheres a evitarem tranças, no sentido de alterar a natureza do cabelo. Toda trança, forma de penteado, meios para arrumar o cabelo que mudam a sua essência natural, é contra a recomendação do Criador. Segundo a Escritura Sagrada, é proibido fazer isso. O juízo de Deus cairá sobre quem tais coisas pratica, sem falar das manipulações do príncipe das trevas, uma vez que qualquer forma de pecado gera o direito legal de ataque contra os seres humanos. Caro leitor, saiba que isso não se refere apenas à alteração da forma natural do cabelo, melhor dizer, o fio do cabelo. Mesmo o ato de alterar a cor do cabelo é falhar o alvo. Não podemos acrescentar cor ao nosso cabelo, nem tampouco subtrair cor nele. Deus é o arquiteto da criação. Se faltar cor, ele acrescentará ao longo da jornada da vida do homem. Mas o homem não pode acrescentar, nem subtrair cor em seu cabelo. Tal atitude é contra a Escritura Sagrada. Se o cabelo é um pouco preto, não use meios para acrescentar mais cor de modo a estar mais preto, como você almeja. Isso é mau aos olhos de Deus. A Escritura Sagrada ensina dizendo que tudo que o Criador fez é bom. Se ele fez assim, deixa como está. Ponto final. Qualquer coisa, ore a Deus para ele fazer por si mesmo, mas não o faças por ti próprio antes que peques contra Deus. Válido tanto para homens quanto para mulheres o ato de pintar o cabelo. Nos dias atuais, as mulheres, inclusive as que se proclamam servas de Deus, usam postiços, perucas, entre outras, esquecendo-se da proibição do Senhor que diz em Eclesiastes: ao que Deus criou nada se pode acrescentar, de igual modo, nada se pode subtrair. Esse é o método de Deus para fazer com que a humanidade o ame reverentemente. Mas a criação envolveu-se em muitas ilusões e vaidades. As servas têm de entender que deve haver separação entre os que servem e os incrédulos. Quando o servo do Senhor, o São Paulo, escreveu a Timóteo para orientar a igreja que ficava em Éfeso, em sua orientação ele reiterou: semelhantemente, recomendo que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição, não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com roupas muito caras, mas que se vistam de boas obras, como convém a mulheres que professam servir ao Senhor. 1 Timóteo 2:9-10, KJA. Se analisarmos bem, o São Paulo descreve que as mulheres que professam servir ao Senhor, não as incrédulas, mas as santas, não devem envolver-se com tranças. Assim como acima vemos o São Pedro orientando a Igreja Universal em sua epístola, porque uns dizem que a epístola de Paulo é uma situação cultural, que o uso de adornos externos, como as tranças do cabelo, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Mas a questão em causa aqui são as tranças, não é para a igreja. Mas se analisarmos bem, a Escritura Sagrada nos ensina, segundo a Epístola Universal do Apóstolo Pedro, o seguinte: portanto, o que vos torna belas e admiráveis não devem ser os enfeites exteriores, como as tranças do cabelo, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. 1 Pedro 3:3, KJ. As mulheres que servem ao Senhor devem abster-se do acréscimo. Não podem usar tais tranças, pois a Escritura Sagrada condena, e não é apenas uma orientação específica para uma única igreja,
Como vemos São Paulo escrevendo a Epístola a Timóteo para a igreja que fica em Éfeso, uma congregação gentílica. Mesmo São Pedro escreveu para a Igreja Universal. No título ou cabeçalho de sua epístola está escrito Primeira Epístola Universal do Apóstolo São Pedro. Eu acho que todo estudioso das Escrituras Sagradas sabe que o São Paulo é o único que escreveu epístolas para pessoas específicas, mas o resto dos apóstolos e servos do Senhor escreveram para a igreja no mundo. As proibições escritas nessas epístolas servem inclusive para a congregação cristã do nosso tempo. As irmãs não devem praticar tal ato, do uso de tranças, como escrito acima. Assim como as mulheres não devem alterar o uso natural do cabelo e também não devem acrescentar, nem sequer cortar o cabelo na raiz ou pontas, como anteriormente ilustrado. Por outro lado, para o homem é desonra ter o cabelo crescido, e não apenas cabelo crescido. Os homens também não devem cortar os lados da cabeça, fazer cortes pagãos e cortar a ponta da barba. Está escrito, não cortareis vosso cabelo dos lados da cabeça, nem aparareis as pontas da barba. Levítico 19:27, KJA. Vale ressaltar também a respeito de penteados pagãos os quais os servos de Deus não devem fazer. Como mostrando acima, a palavra de Deus proíbe o corte dos lados da cabeça, ter o homem cabelo crescido e os que mudam a forma natural do cabelo, tanto para servos e servas. Quem tem discernimento, compreende que o que escrevo aqui é a palavra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Trecho extraído do livro Cerca do Sangue escrito por Leãozinho de Deus, inspirado pelo Espírito Santo.